Grêmio. Parabéns. Quero que você fale um pouco sobre o dia de hoje. É o Luciano Rola, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Luciano, em primeiro lugar, estou muito feliz, né? Feliz por quebrar mais essa marca, mais um recorde que eu ajudo a quebrar aqui no Grêmio, 384 jogos. Agradecimento especial ao presidente Romildo, ao Dr. Praz, que lá atrás me fez o convite para vir para o Grêmio, para a diretoria do Grêmio, para o nosso torcedor, sem dúvida alguma, e ao meu grupo. Jamais vou esquecer meu grupo, porque se eu estou aqui é por causa deles também. Então, meu muito obrigado a todos e espero aí continuar esses próximos 3 meses aí, quebrando mais recordes com essas pessoas todas. E feliz duplamente, né? Porque nessa data aqui tão marcante, né? O Grêmio conquistou mais uma vitória diante do Goiás, ganhamos mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Esse era o nosso objetivo, ficarmos sempre entre os primeiros colocados. E a gente vem crescendo nas competições, o Grêmio vem bem nas 3. Isso que é importante. Então, dar essa sequência aí nesse trabalho que a gente vem fazendo aí e buscando mais recordes aqui no Grêmio. Renato, ainda sobre a marca conquistada por você hoje, é uma marca muito difícil de ser atingida, né? E no contexto atual do futebol, até pela sua experiência, você acha que vai ser fácil algum outro treinador igualar você, quem sabe até superar? E aproveitando a oportunidade, o Maicon voltou hoje. Como fazer para encaixar esse jogador dentro do time, se é que você vai encaixar, porque o Darlan também vive grande momento. Matheus Dávila, Band. Eu acho que essa marca aí é difícil em termos, né? Porque fico feliz por ter superado grandes treinadores como o Foguinho e o próprio Filipão, né? Se um dia o Filipão resolver voltar para o Grêmio, de repente ele pode me passar. Mas, enfim, eu acho que o mais importante de tudo é essa sequência aí de 384 jogos e de muitas vitórias, de muitas conquistas. Isso que é o principal. Às vezes você trabalha no clube vários anos e você não conquista nada. Então, essa marca aí ela é bem representativa, até porque nós conquistamos, principalmente nesses últimos 4 anos aí, bastante coisa, bastante títulos. E quanto ao Maicon, o Darlan, o Mateuzinho, o Lucas, enfim, todos eles, Jean, é aquilo que eu falo. O Grêmio está em 3 competições, eu preciso de todo mundo. Não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então a gente tem feito esse rodízio aí, tem dado certo, e todo mundo que entra tem dado conta do recado. O Maicon estava algumas partidas fora, voltou muito bem. Quem estava jogando também muito bem. Então é importante isso, esse rodízio. Exatamente por isso, porque a gente possa descansar sempre um ou outro jogador, porque senão ninguém aguenta. E até porque são 2 equipes do futebol brasileiro que estão disputando 3 competições, né? É o Grêmio e o Palmeiras. Então é difícil, por isso que de vez em quando você tem que descansar alguém. Bom, Renato, já se falou aqui do teu recorde, né? E são 200 vitórias hoje, é mais uma marca que você conquista comandando o Grêmio. E eu queria que você falasse sobre isso, claro, um pouco mais, mas também sobre Jean-Pierre. É bom ou é ruim para o atacante ter um cara que nem o Jean-Pierre que bota ele na cara do gol o jogo inteiro, né? Como tem sido, né? Desde que ele voltou a jogar no time do Grêmio, André Silva aqui da Gaúcha. Olha, André, quanto às 200 vitórias, é o que eu falo, né? Sempre a gente vai batendo os recordes, é uma marca difícil, né? De ser superada nesse aspecto, porque são muitas vitórias, mas é o que eu falo. Eu agradeço o presidente, diretoria, a nossa torcida, o meu grupo, isso jamais eu vou esquecer, jamais vou deixar de agradecer essas pessoas, porque essas pessoas sempre estão me apoiando. O Jean, sem dúvida alguma, é um jogador diferenciado, sempre falei para vocês, acho que qualquer atacante gosta de jogar com ele, né? Infelizmente eu não peguei um Jean na minha época, mas pelo menos eu estou pegando um Jean como treinador. É importante o crescimento dele, não só dentro do campo, mas profissionalmente. Era uma coisa que a gente cobrava bastante dele aqui no clube, não só o treinador, mas o presidente, os companheiros, o próprio torcedor, e ele amadureceu bastante nessa volta dos últimos jogos dele. Eu tenho falado com ele quase que diariamente. Ele é um jogador que pode ser medido para a Europa, ele é um jogador que pode chegar na seleção brasileira, depende dele. E foi importante, ele começou a escutar, amadureceu bastante nos últimos 2, 3 meses, isso que é importante, até porque quem tem a ganhar é o clube e o próprio Jean.
Então a gente espera que ele continue nesse ritmo aí, porque ele é importante para a gente. Renato, eu quero te perguntar sobre outro jogador, Luiz Fernando. O que ele te mostrou hoje é o que você quer? A atuação dele hoje talvez tenha sido uma das melhores com a camiseta do Grêmio. Eu te pergunto isso com relação ao retorno do Alisson. Você tem a previsão para quinta-feira do retorno do Alisson e o Luiz Fernando te entregou hoje aquilo que você quer ver dele? Jason Lisboa, Rádio Guaíba. Olha, Jason, é aquilo que eu falo para vocês, ninguém conhece melhor os jogadores do que o treinador. Então, quando o treinador coloca fulano e não coloca ciclano, o treinador sabe o que está fazendo. Eu conheço melhor do que ninguém esse grupo. Eu sei das qualidades de todos eles, eu sei na hora certa, dependendo do que a gente precisa, dependendo do adversário. A gente tem feito esse rodízio, tem dado certo. O Luiz Fernando, a gente observava ele muito no Botafogo. Em relação ao Botafogo, é uma maneira de jogar totalmente diferente, óbvio, e melhorou muito. Lapidamos bastante, o Luiz ainda falta alguma coisinha que eu tenho conversado com ele também, bastante, tenho corrigido ele, e ele tem crescido. É um jogador humilde, um jogador que se entrega, um jogador que é bem querido pelos companheiros. E quanto ao Alisson, é lógico que a gente quer que o Alisson volte, a gente quer que saia todo mundo do departamento médico. Quanto mais jogadores saírem do departamento médico, mais forte o grupo do Grêmio fica, mais opções o treinador tem. Então a gente está torcendo para que todos eles saiam. E essa dor de cabeça, ela é a melhor dor de cabeça que o treinador pode ter. É essa de repente, ficar na dúvida quem escalar, porque está todo mundo bem, todo mundo jogando bem, todo mundo ajudando. Dura é quando você olha para o lado e você vê que você não tem muitas opções e quem está jogando não está bem. Então, essa é uma dor de cabeça terrível para o treinador. Essa dor de cabeça ela é maravilhosa, que venha sempre. Bastante opções, deixa que eu quebro minha cabeça e vou buscando sempre o melhor para o clube. Boa noite, Renato. Eu gostaria de voltar ao assunto do Maicon, porque na saída do campo ele disse que ele até procurou com o departamento médico, com a fisiologia, trabalhar a questão da lesão que ele teve e especialmente tentar entender por que algumas coisas estão acontecendo. Foi o que o Maicon disse. O que você sabe dessa situação do Maicon? Se chegou a algum diagnóstico? E você tem o Kahneman quinta-feira à disposição? Bruno Flores, Rádio Grenal. O Maicon não tem nada, o Maicon está bem. O Maicon ficou alguns dias parado não jogou, 2, 3 partidas, voltou, é normal qualquer jogador se machucar. É um jogador que se entrega, um jogador que gosta de jogar todas as partidas, eu conversei bastante com ele, nem todas ele vai jogar, a gente vai descansar ele, porque ele possa dar sequência no trabalho. Nós mudamos algumas coisas para ele, em termos de trabalho, para que ele possa fortalecer mais a musculatura e ter menos lesões. Quanto ao Kahneman, vamos conversar com ele amanhã, vamos ver como ele se encontra. E dependendo da conversa, a gente vai saber se ele tem condições de jogar na próxima quinta-feira ou não. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória, pelos recordes, pelos números alcançados na partida de hoje. E, Renato, eu quero saber aonde esse Grêmio pode chegar. O Grêmio que vem jogando bem com o time misto, vem jogando bem com o time titular. Ainda, que perdendo alguns gols, mas de uma forma geral jogando muito bem. Aonde o Grêmio pode chegar? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Aonde o Grêmio pode chegar, eu não sei. A gente trabalha para a gente chegar e ganhar títulos. É bom ver o Grêmio assim, né? É bom saber que há um mês atrás, 40 dias atrás, eu falei que o Grêmio, quando tivesse todos os jogadores, o Grêmio ia crescer, ia decolar, ia chegar nas competições. E muita gente estava falando um monte de besteira. E essas pessoas sumiram, né? Não sei porquê. Sumiram, pararam, cansaram de falar besteira, né? Então o Grêmio onde tem que chegar, o nosso objetivo é ganhar, ganhar e ganhar. Não importa a competição. Muita gente falava também que o Grêmio não queria nada do Campeonato Brasileiro. Então, não ter o que falar, né? Mas fazer o quê? Importante a gente continuar o nosso trabalho aqui, buscando sempre as vitórias, buscando o melhor para o clube. O Grêmio, como falei, é o clube que está entre... O Grêmio e Palmeiras são os 2 clubes que estão em 3 competições, não é nada fácil. E nós estamos andando bem nas 3. Onde o Grêmio vai chegar? Vamos ver. A gente trabalha para ganhar no mínimo um título. Se vamos ganhar, não sei, mas a gente trabalha para isso. Renato, você já tem estátua aqui na Arena, já ganhou vários títulos no comando do Grêmio, está há 4 anos aí no clube.
o que mais o Renato almeja, né, pelo Grêmio, agora que atingiu aí a marca de ser o técnico que mais comandou o tricolor. O que mais você pensa que é conquistar com a camisa do Grêmio aí? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, eu quero é ganhar mais. Desde que eu cheguei, eu falei que o Grêmio ia sair da fila, a torcida do Grêmio ia parar de sofrer, nós começamos a ganhar títulos, começamos a dar novamente alegrias ao nosso torcedor, e eu sempre coloco isso na cabeça do meu grupo, que ganhar é bom demais, mas a gente não pode se acomodar, a gente tem que trabalhar sempre para ganhar cada vez mais, porque ganhando mais você chega ao objetivo que é ganhar o título. Não adianta você ganhar muitas partidas e não conquistar. Então, o objetivo é esse. E degrau a degrau, trabalhando, tranquilos, muita confiança, muita personalidade, muita alegria no trabalho, muita união. Esse grupo ele é muito fechado, muito unido. Todo jogo que chega aqui, 3, 4 dias já se sente em casa. Isso é importante. A principal coisa de um trabalho é o ambiente. E nesses 4 anos, nós sempre tivemos aí, 4 anos e pouco, nunca tive um problema com ninguém, o nosso ambiente ele é muito bom e essa amizade entre os jogadores a gente transfere lá para dentro das 4 linhas. É lógico que às vezes você não joga aquele futebol que todo mundo quer, que todo mundo gosta, nem sempre as vitórias vêm, mas o Grêmio está aí. O Grêmio está aí vivíssimo em 3 competições e o que eu quero, juntamente com o meu presidente, minha diretoria, minha torcida, meu grupo, é ganhar mais títulos. Eu nunca vou me acomodar, vou continuar sempre cobrando o meu grupo, sempre colocar na cabeça deles que a melhor coisa do mundo é você conquistar títulos. E a gente trabalha para isso. E em momento algum esse grupo se acomodou porque nós ganhamos vários títulos nesses últimos 4 anos. Nós estamos nessas 3 competições e o objetivo, como eu falei, é buscar no mínimo um título. Nas 3 a gente pode beliscar um. Então a gente tem trabalhado para isso e espero que a gente consiga mais uma vez chegar ao pódio, né, como se diz, e levantar mais uma taça. Renato, parabéns pela vitória, parabéns pelo recorde como técnico gremista que mais treinou a equipe. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu sistema defensivo, pois muito se exalta a qualidade que o Grêmio tem do meio para o ataque, mas o sistema defensivo do Grêmio é o melhor do Campeonato Brasileiro, menor número de gols sofridos. Gostaria que tu falasse um pouquinho, então, da tua defesa, mesmo muitas vezes tu tendo que trocar até mesmo todas as peças ali do sistema defensivo. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Ô Jairo, isso é trabalho, eu sempre falo para vocês, as pessoas têm que entender uma coisa, quando eu falo, eu não treino um time, eu treino um grupo, e treino a defesa, meio e ataque. Às vezes, a gente não consegue apresentar tudo que o grupo sabe, eu falo para vocês, às vezes, é o entrosamento, são muitos jogadores diferentes, é difícil ter aquele entrosamento necessário. Mas cada jogador, quando ele entra em campo, seja da defesa, do meio do ataque, ele sabe exatamente o que ele deve fazer. Então você vê aí o Grêmio que estava sendo tanto criticado um mês atrás por algumas pessoas, de repente está bem nas 3 competições, se eu não me engano, juntamente com o São Paulo, é a defesa menos vazada do campeonato. O Grêmio vem crescendo nas competições, está entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. O Grêmio deu um passo importante para conseguirmos a classificação para a próxima fase das oitavas da Libertadores. O Grêmio está numa final de Copa do Brasil. Então esse é o trabalho de todo mundo, o trabalho de cada departamento dentro do clube. E isso é importante. Não adianta você só ter um departamento que ande. O importante é todos os departamentos andarem. E todos os departamentos andam com sintonia. E a gente cobra no dia a dia justamente para isso. A gente nunca vai se acomodar. Desse tipo de trabalho, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. E o melhor para o clube, eu acho que esse grupo está demonstrando mais uma vez. Bom, Renato, o tempo de vida, ele nos tira e nos dá muita coisa, né? Hoje você não tem mais a presença dos teus pais aqui, tem a presença da tua filha, Carol. Queria te perguntar, por uma questão pessoal mesmo, o que representa você se tornar o técnico que mais vezes treinou o Grêmio, imaginando que você, lá em Bento, ainda era um jovem, né, que trabalhava numa fábrica de móveis. O que isso representa para ti, toda essa caminhada? Leonardo Miller, da RBS TV. Agora você me pegou, Leonardo. É difícil, né? Porque eu tive que sair de casa, fugindo pela janela do meu pai para poder vir para Porto Alegre. E era o meu sonho ser jogador para poder ajudar a minha família lá atrás. Infelizmente, no primeiro ano de Grêmio, em 81, eu perdi meu pai. Depois, em 2010, eu perdi minha mãe.
e tem a força sempre de todas as pessoas aqui dentro do clube, da torcida, e sempre da minha mulher e da minha filha. Eu acho que mesmo lá no céu estão vendo o sucesso que o filho dele está fazendo como jogador e como treinador, que esse é o objetivo. Acho que é orgulho para qualquer pai, qualquer mãe, ver o sucesso sempre do filho, né? Então sempre peço por eles, peço proteção, sei que lá de cima eles estão me olhando, rezando por mim, e eu aqui embaixo procuro dar sequência no meu trabalho para cada dia mais deixar os meus pais, mesmo lá no céu, orgulhosos, não só eles, mas toda a minha família. Valeu. Boa noite. Obrigado, Paulo Luso. Próximo a conceder a entrevista coletiva. Boa noite, Renato. Obrigado a todos.
Dr. Paulo Luz, gostaria que o senhor falasse sobre a marca histórica que chega a Renato no comando técnico do Grêmio, 384 jogos, ele foi homenageado antes do jogo. Gostaria de lhe ouvir com relação a isso. Ele agradeceu ao presidente Romildo Bolzan Júnior no início da sua entrevista coletiva também. Jason Lisboa, Rádio Guaíba. Olha, é uma data importante, um dia muito importante, porque realmente consagra uma trajetória de um atleta que foi vitorioso, que tem uma história de ter nos proporcionado um campeonato do mundo, certamente com seus companheiros, com 2 gols maravilhosos, e que voltou depois para ser treinador, está na 3ª passagem, veio para cá em 2010, 2013 e 2016, sempre acumulando vitórias e sempre trazendo uma enorme contribuição ao clube. Então, eu me sinto hoje, além de prestar a nossa homenagem, de cumprimentá-lo efusivamente, eu me sinto muito honrado em ser vice-presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense nesse momento e ver o Renato nesta condição excepcional, porque ele é merecedor, pela excelência do seu trabalho, da sua condução, da sua firmeza, das suas convicções, e vou dizer aqui, por ele ser um gremista exacerbado, um gremista na acepção da palavra, além de ser um profissional com todas as condições, porque é um treinador de ponta, de pódio, e nós só temos a agradecê-lo profundamente, porque ele disse muito bem na sua entrevista, quando ele chegou aqui em 2016, ele afirmou que vinha para acabar com a seca da falta, da ausência de conquistas. E esses últimos anos têm sido primorosos em vitórias, em títulos, em conquistas, em taças no armário. Paulo Luz, o Renato tem sempre falado, né, dessa questão do Grêmio nunca ter desistido do Campeonato Brasileiro, e lembro que a direção também, em alguns momentos, quando perguntada, manteve isso, de que o clube não havia desistido, mesmo que estivesse lá atrás na tabela de classificação. Mas dentro disso eu pergunto, houve algum momento da disputa do Campeonato Brasileiro em que houve uma conversa, enfim, do Departamento de Futebol, da presidência, com a comissão técnica para fazer o que o Grêmio vem fazendo nessa sequência de bons resultados, que é, sim, na maioria dos jogos, colocar o time titular, né, colocar força máxima, algo que não ocorreu em determinados momentos da competição? É o André Silva aqui da Gaúcha. Olha, André, eu sempre, e nós da Vice-Presidente de Futebol, meus companheiros, o presidente Romildo, nós sempre tivemos convicção, nós sempre tivemos muito firmes que nós estávamos no caminho correto, exatamente pela ambiência interna, pela entrega ao trabalho, pela forma com que as coisas vinham sendo conduzidas, que era uma questão de tempo, e nós íamos performar, e nós íamos chegar muito vivo nas 3 competições, e isso está ocorrendo. Nós temos plena consciência de que a decisão soberana de quem deve jogar ou escalar é da comissão técnica e é própria do treinador Renato Portaluppi. É óbvio que desde o início nós temos um processo de sintonia, nós estamos sempre alinhados, nós viajamos juntos, nós concentramos juntos, então nós estamos sempre num processo de diálogo, de construção, porque o principal em qualquer atividade, mas especialmente no desporto, especialmente no futebol, é manter-se um clima, um relacionamento interno, e nós valoramos isso demais, um clima ameno, um clima saudável, um clima de amizade e de transparência. E o papel da vice-presidente de futebol é de ser provedor, é de ser facilitador. Então, é isso que nós nos disponibilizamos a fazer, num ano atípico com a pandemia, estabelecendo e proporcionando todas as melhores condições de trabalho e, inclusive, também suprindo aquelas carências de plantel que foram obtidas no decorrer, e a gente sabia que havia algumas carências importantes, e aí estão, não vou relatar aqui porque isso é do conhecimento público, mas vou citar as últimas 2, que é a chegada do Thurim e do César Pinares, mas dos outros, como é o caso, vou citar hoje o Luiz Fernando, que fez uma grande atuação, né? Mas o Everton fez um gol que foi definitivo para nós ganharmos o campeonato gaúcho, como certamente o Robinho também será de utilidade, o Diego Souza, né? E o Diogo Barbosa,
todos estão sendo fundamentais e importantes. Então, esse é o nosso papel. A competência da escolha, até pela capacidade que ele tem, pelo conhecimento, e ele tem sido sempre também muito direto, porque ele é um homem muito firme nas suas posições, de que nós estamos jogando a cada 3 dias. Se ele não tiver essa sabedoria de fazer essa alternância, nós vamos daqui a pouco estar com jogadores aí estourados, contundidos, né? Então veja que tudo isso tem sido feito num processo de planejamento e num processo de muita inteligência e sabedoria por parte do comando da comissão técnica, que é liderada, coordenada, e ele é o grande capitão, comandante, que é o Renato Portaluppi. Paulo, no dia que o Renato estabelece uma marca importante na história do clube, o que dá para dizer para o torcedor que espera a continuidade do trabalho do treinador já no próximo ano? Até pelo significado histórico que o Renato tem e pelos trabalhos que ele vem desenvolvendo nos últimos anos. A renovação, ela é uma realidade palpável, mais uma vez? Matheus Dávila, Band. Matheus Dávila, o Renato está aqui desde agosto de 2016, todos os finais de ano, de forma muito tranquila, conduzida pelo presidente Romildo Bolzan, e certamente também tem que ouvir a outra parte, que é a parte do próprio Renato. A gente tem chegado a bom senso para que esse trabalho tenha continuidade. Nós temos convicção de que toda essa trajetória vitoriosa do Grêmio, ela ocorre exatamente por a sequência, pela continuidade. Então, nós, da Vice-Presidente de Futebol, temos a convicção de que no momento certo, no momento adequado, o presidente Romildo Bolzan, que é o nosso grande comandante, haverá de acertar com o Renato e buscar um entendimento para que ele possa prosseguir conosco também no ano de 2021. Paulo Luz, o Renato há pouco na entrevista coletiva disse que o importante no Jean-Pierre nos últimos dias, nos últimos meses, foi o amadurecimento e como ele evoluiu profissionalmente. O que o Grêmio cobrou exatamente do Jean-Pierre nesse termo profissionalismo? O que o Grêmio pediu do Jean-Pierre nesse sentido? Bruno Flores, Rádio Grenal. Olha, Bruno, estas conversas, elas são sempre capitaneadas, lideradas pelos membros da comissão técnica, né, que é multidisciplinar, pela liderança do Renato Portaluppi. E certamente o Renato expôs aqui a forma com que esse assunto foi conduzido. Isso é um assunto de ordem